Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo os conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC e hoje nós estamos recebendo aqui o professor Nelson Cadena, mas ele vai se apresentar. Tudo bem, professor? Tudo bem. Eu sou Nelson Cadena, sou colombaiano, né? Nasci na Colômbia, mas resido no Brasil desde 1973, né? Então me tornei colombaiano e sou jornalista, publicitário e escritor. O professor Nelson Cadena tem uma série de estudos, livros já publicados sobre festas e a gente vai conversar aqui no REC, até mesmo pós-carnaval, a gente vai falar muito aqui sobre carnaval. Então hoje a gente vai começar falando aqui dos carnavais antigos. A gente tem um carnaval marcado por muitas características ao longo de décadas. Esse carnaval mais antigo, digamos assim, século XIX, início do século XX, primeiras décadas, é um carnaval de bailes, de salões. Quais são as características, professor, desse carnaval? Bom, na verdade, o que se chamava carnaval no século XIX era só os bailes de salão. O que acontecia na rua era chamado de intrudo, né? Que foi uma prática que veio de Portugal, né? Que consistia em fabricar uns limões de cera ou laranjinha de cera que jogavam nas pessoas para molhar, né? E isso prevaleceu durante muitos anos. A partir de 1884 se tentou acabar oficialmente com o intrudo. E saiu um decreto e foi o ponto de partida para o carnaval oficial, o carnaval organizado, digamos, pelo governo e monitorado pelo governo. Mas o intrudo nunca desapareceu, né? Até hoje, você vai no carnaval e o intrudo hoje é uma espuminha que lhe molha todo assim, o pessoal joga assim para você na sua cara, joga no olho, joga para cima. O intrudo nunca desapareceu do carnaval da Bahia, apenas ele foi modificando de forma. O carnaval de salão, ele começou na Associação Comercial da Bahia, em 1844. Foi o primeiro carnaval e foi um dos mais antigos do Brasil de salão, né? Era aquele carnaval todo refinado, pessoal da alta sociedade, organizado pela polícia, pelo chefe de polícia, era um dos organizadores, onde suponho que existia algum tipo de controle do tipo das pessoas que frequentavam, né? Mas era pessoal da altíssima sociedade. E o tipo de música, é isso que é interessante, eram polcas e eram músicas que a gente considera hoje clássicas, como, por exemplo, a Traviata, de Giuseppe Verdi, como outras músicas de Verdi, né? A música de Verdi eu tive a curiosidade de um dia de ouvir. Por que eles dançavam isso? Eles têm alguns trechos acelerados, e esses trechos acelerados eram aproveitados no carnaval, porque o pessoal também tinha algumas danças aceleradas, né? Como as que eram realizadas, não chegou a ser feito no associação comercial, mas no Teatro São João tinha os famosos galopes, que é o precursor do que a gente depois chamou de arrastão, na rua de Carlinhos Brown e outras coisas, né? O que era o galope? O galope era chamado de galope, galope diabólico, galope infernal, essas coisas todas, né? Era uma banda da Polícia Militar que tocava esse galope com efeito de sonoplastia fantástico, né? Que era tiros de pistola, estalo de chicote no chão, vidros quebrados. Imagina isso numa área fechada, né? E aí a orquestra acelerava, acelerava, acelerava e o pessoal se soltava todo, né? Era todo mundo mascarado, todo mundo mascarado. E fazia aquele arrastão, né? Era o grande final dessas festas, era coisa que durava 5, 10 minutos de uma festa de 4, 5 horas, né? Nossa. E isso era considerado assim o máximo. Isso foi uma influência francesa, né? De um maestro chamado Philippe Musard. Ele fez isso na França e como o Carnaval da Bahia foi francês durante muitos anos, né? Eu cheguei a escrever até um artigo, o Carnaval da Bahia nasceu em Paris. Então nós imitávamos tudo que vinha de lá e isso também nos bailes de salão dessa época, que estou falando do século XIX, né? Já no século XX a gente passa a ter os chamados clubes sociais, de dois tipos: o clube social de elite, aqueles mais tipo Baiano de Tênis, a Associação Atlética da Bahia, todos eles são da década de 1910,
O Yacht Clube da Bahia também entra nessa área de clube de elite. E tem aqueles clubes mais populares que também tinha grandes bailes de carnaval, né? Um dos que ficou mais famoso foi o clube lá de Piripiri, e outros que tinha ali na Barra, chegou a ter um clube bem popular, e em outras áreas assim, da cidade mais periféricas, né? Esses bailes já são um pouco diferentes. São bailes onde prevalecia como música o samba e as marchinhas de carnaval. As marchinhas de carnaval, as mais famosas, vinham do Rio de Janeiro, não tinha ainda compositores baianos fazendo marchinhas, né? E as que eram feitas não eram gravadas, normalmente não eram gravadas, né? Então era influência 100% do carnaval do Rio, do carnaval de salão do Rio de Janeiro, né? Os da elite eram frequentados somente pelos associados desses clubes, né? Existia um certo rigor na entrada, né? Não podia entrar qualquer pessoa, mesmo que tivesse muito dinheiro, né? Então teve um caso famoso, né? Do Pignatari, né? Que era um dos caras mais ricos do Brasil, e ele foi barrado no clube baiano de tênis porque ele não era associado, né? Sim. Aí ele se irritou lá e disse, quanto custa esse clube? Eu compro o clube. Meu Deus! Com toda a arrogância dele, né? E aí disse, não está à venda. E aí ele foi curtir nos clubes Fantoche da Euterpe e ficou famoso esse episódio, né? Quem barrou já faleceu, né? Que foi seu Valdir, que era uma espécie de administrador do clube baiano de tênis, né? E ele foi lá acompanhar, tinha fama de playboy, então foi acompanhar com umas 6, 7 mulheres. À tarde chegou a dizer que eram as mulheres estranhas, para não dizer que eram putas, né? Para não dizer que eram de massagistas, que eram, né? Exatamente. Isso foi mais ou menos quando, professor? Isso foi em década de 1940. Década de 40 ou 50. Estou agora com um pouco de dúvida em relação a isso, né? Mas isso rendeu no Brasil todo, né? Imagine. Na Bahia. Imagine. E essa coisa dele dizer que comprava o clube, né? Que comprava o clube assim com toda arrogância. Mas então isso é para mostrar como os clubes eram fechados, pelo menos os clubes de elite, para esses bailes, né? As pessoas iam também com um traje assim muito formal. Sim, isso que eu ia fazer uma pergunta. Qual era o tipo de vestimenta mais comum ou de fantasia mais comum? Não, primeiro ia com um traje muito formal, né? Assim de gravata. Smoking. De smoking. Alugava smoking, alugava essas coisas. E as mulheres com vestidos longos e pesados, né? Essa coisa, né? Depois aí que começa um pouco essa coisa da fantasia. Então tinha a fantasia de pirata, que era muito comum, né? Tinha a fantasia de odaliscas também, mas com um certo refinamento, não era odalisca assim mais debochada, digamos. Tinha as fantasias de Pierrot, a fantasia de Colombina, que era a influência da Itália, né? Da comédia, da arte italiana, né? De Veneza, né? Já era outro tipo de influência. E tinha muito os ciganos, né? Fantasia de ciganos, de mexicanos. Fantasia de mexicano, com aqueles chapéus grandes. Não só nos bailes de salão, como na rua também. Chegou a ter cordões até com esse nome, né? O mexicano, né? Se usava muito. E muita influência de trajes árabes. Isso já era uma influência do cinema, né? Porque o cinema começou a lançar uma série de cinema americano, ou como nós passamos, da influência francesa e da influência italiana para a influência hollywoodiana. Então esse cinema americano lançou uma série de filmes, né? As Mil e Uma Noites, e de vários, todos filmes relacionados à Arábia, né? Tanto que surgiram vários blocos aqui com essa inspiração, né? Os Mercadores de Bagdá, os Cavaleiros de Bagdá, se inspirou nisso, né? Se inspiraram nesse tipo de modelo. E até os blocos afros também chegaram a se inspirar no modelo americano em Hollywood, né?
que foi o caso de os blocos que chamavam de blocos De índio. de índios. E Os o bloco de comanches, índios os apaches. eram todos índios relacionados americanos, aos Indígenas índios americanos. americanos, né? Eram os apaches, os sioux, Os comanches. os comanches, exatamente. Então era uma influência americana assim muito forte que nós chegamos a ter. E isso tanto no carnaval de rua como no carnaval de salão. E quais você acha dessas influências que tiveram, né? Como você mesmo falou, passou por muitos países e continentes, inclusive. Quais eram, assim, as que foram mais marcadas mesmo? Porque, assim, não, isso aqui é bem francês, isso aqui bem italiano. Eu acho que assim no carnaval de rua teve a influência que foi assim mais marcante dos carros alegóricos, Sim. que duraram muitos anos, né? Que eles começam em 1884 e eles vão até 1920 com certa qualidade, depois entram em decadência. Que eram aqueles carros puxados por cavalos, puxados por bois, com um tema em cima do carro, né? Sim. Tema enredo, digamos. E isso foi uma influência francesa, né? Ele veio do Carnaval de Nice, principalmente, e do Carnaval de Paris. Mas tinha também um pouco do Carnaval de Veneza, né? Mais Sim. na parte das fantasias, né? Das máscaras. Das máscaras, exatamente. Então essa foi uma influência que perdurou por muito tempo. Mas né? aí tem o intrudo português. Tem o intrudo português. Então, assim, é um carnaval o intrudo bem cosmopolita, né? E outra coisa, e as primeiras fantasias dos primeiros blocos vinham da Alemanha. Nossa. Vinham da Alemanha. Não só as fantasias, como o lança-perfume veio da Alemanha também, né? Como chama, as serpentinas e os confetes, eles vieram geralmente da França, né? O confete original tinha confete de açúcar, né? Só que eles foram abolidos porque batia na pessoa e machucava, né? E tinha aqueles que vieram depois que foram de papel, né? Tinha os grandes, depois vieram aqueles menorzinhos, aqueles pequenininhos. E as serpentinas viraram um instrumento de guerra, né? Que chamava-se Guerra de Serpentina, né? Então o povo se reunia ali na Praça Castro Alves, em geral, e ficava jogando serpentinas uns aos outros, das pranchas de bonde, que foi uma invenção da Bahia. Era isso, professor, desculpa, que eu queria lhe perguntar, porque quando a gente vê jornais antigos, a gente vai ficando meio confuso. Vai ficando meio confuso, assim, né? Por exemplo, fala em prancha, empréstito, né? São tantas coisas, né? O que é exatamente a prancha? Tinha um desfile dos carros alegóricos, teve as pranchas de bonde, que foi uma invenção fantástica, que o bonde desmontava o bonde todo, deixava só o chassis, aí botava um camarote ali com madeira, com essas coisas, um espaço para a banda musical e o povo ali que ficava. Era uma coisa meio... É um trio elétrico. É um trio elétrico. Era um camarote ambulante. Um camarote ambulante. Porque ele seguia pelo trilho, né? E era meio excludente isso também, né? Porque era uma forma de você se separar do povo que estava lá embaixo, né? Que estava lá embaixo não, a certa distância, né? Mas aquilo fez muito sucesso, né? Jorge Amado chegou a escrever um conto, né? Sobre uma prancha, uma certa prancha, né? Nossa! E elas ficavam não apenas no carnaval, como ia para o Rio Vermelho, ia para o Bonfim também, né? E foi uma coisa assim, depois vieram os cursos. Os cursos que eram carros conversíveis, isso já quando a indústria automobilística foi desenvolvendo, então os ricos compravam aqueles carros, faziam ornamentações lindas, né? E desfilava ali na Praça Castro Alves, ficava assim em círculo, dando voltas e jogando serpentinas, né? No curso cabia 7, 8 pessoas no máximo, porque era um carro, né? E era um carro da década de 1920, né? Mas mesmo assim ficava apinhado, 8 pessoas era muita gente. Né? É muita gente. É muita gente hoje, imagina. Muita gente. E claro que ficava assim na parte de cima, digamos, não ficava sentado também, não ficava na área da capota, sentado em cima da capota, né? E isso foi outra fase carnavalesca que prevaleceu, teve muita força, principalmente entre o público da elite, né? Então a gente pode imaginar que desde então esse começo há essa separação, podemos dizer assim, muito clara entre elites e entre povo, na comemoração do carnaval. O povo está ali na rua, né? Sempre existiu, inclusive no intrudo, né? No intrudo era comum as pessoas se molharem umas às outras. Quando um negro, um afrodescendente,
entrudava um branco, ele podia ser preso. Nossa. Porque ele jogou água no branco. Mas quando o branco jogava no negro, todo entrudava todos os negros que quisessem, não acontecia nada, né? Porque fazia parte da festa, né? Mas a gente eu cansei de encontrar nos jornais pequenas notinhas, né? Ah, porque o preto fulano é tal, jogou, entrudou um casal que passava tranquilamente pela rua, não sei o que. Podia de um grupo para o outro, mas não do outro para um, né? Então já existia essa coisa excludente, né? As pranchas de bonde eram bem excludentes. Sim, né? sim. Eram bem excludentes. Os cursos nem se fala, né? Os cursos eram só a família rica que tinha, né? E o salão também era excludente, né? Chegou a ser muito excludente. Depois ele acabou se popularizando, mas já muito tempo depois, né? Já depois da década de 1890, uma coisa assim, que se tornou mais popular, né? Pessoal, olha, essa pesquisa do professor Nelson Cadena, como ele falou aqui em vários momentos, tem essa característica também. Vem muita informação de jornal. Então, tá vendo como é aqui nos canais do Grupo à Tarde, né? A gente sempre tem essas informações de qualidade. Professor, a gente quer agradecer muito, né? Porque foi uma aula, né? Uma aula com muita informação e o melhor de tudo, uma aula divertida. Né? Eu agradeço, eu que agradeço e parabenizo o Grupo à Tarde por essa iniciativa, né? E vamos brincar carnaval, né? Vamos sim, depois de tanto tempo esperando. Então, pessoal, o REC, né, é assim, vocês encontram informação de qualidade, então fiquem ligados aí nos canais do Grupo à Tarde. Gente, muito obrigada. Nossa série de entrevistas, programas voltados para o carnaval só começou, vai ser só festa daqui para frente. Então, muito obrigada e até a próxima.